Bom dia, povo de Deus, Pai seja convosco. Hoje eu vou ler uma palavra para você que se encontra-se em Mateus, encontra-se em Mateus 8:23, Mateus 8:23. Mateus 8:23, meus irmãos, vai falar que Jesus acalma uma tempestade, né? E na verdade, eu fico me perguntando através dessa palavra, eu já preguei essa palavra várias vezes, sobre uma tempestade. Já ouvi várias pessoas pregando a respeito de Jesus acalma uma tempestade, né? E a palavra de Deus se renova todos os dias. Há muito tempo eu via falar dessa mensagem, e há muito tempo essa mensagem aconteceu com o discípulo, né? E a palavra está viva até hoje. Então a palavra do Senhor é fiel e verdadeira, né? E aqui vai falar, ela fala em Marcos e em Lucas também, né? Em Marcos e Lucas fala também sobre a tempestade. Aí, que tempestade é essa que Jesus tem acalmado essa tempestade? Talvez não seja uma tempestade de chuva, né? Talvez não seja uma tempestade onde cai relâmpago, trovão, né? E ventos também, né? Talvez não seja essa tempestade, mas seja outro tipo de tempestade, né? Que tem na minha vida e na tua vida, que hoje Jesus quer acalmar. Aí vai falar que Jesus subiu num barco e os seus discípulos foram com ele. Aqui, meus irmãos, Jesus vai num barco, sobe num barco, e os discípulos de Jesus vai com ele, né? Vai com ele. E os seus discípulos foram com ele. De repente, isso aqui, meus irmãos, a gente vê que fala que de repente foi logo que aconteceu. Logo que eles subiram no barco, né? Por que os discípulos tinham tanto medo, né? Porque foi logo que eles subiram no barco. De repente, né? Aqui vai falar de repente. Então o barco não estava muito longe. O barco talvez estivesse perto, né? E aí ele vai falar aqui, ó. De repente, uma grande tempestade atingiu o lago, né? De tal maneira que a onda começaram a cobrir o barco, né? A gente vai ver que logo que eles entraram no barco, né? Veio uma onda muito forte, né? No lago, e de tal maneira que as ondas começaram a cobrir o barco, né? A gente vai ver que vai falar que apareceu ondas muito fortes, né? E começaram a cobrir o barco. E geralmente aqui tinha pescador, tinha pessoas que entendia de pesca, né? Ou entendia de barco, né? E a gente vê como que esse discípulo vai ficar com medo, né? E eles ficaram com medo. E aqui vai falar que eles ficaram com medo. Ó, a tempestade agitou logo, de tal maneira que as ondas começaram a cobrir o barco. E Jesus estava dormindo. E os discípulos chegaram perto dele e o acordou, né? Aqui a gente vai ver que Jesus estava dormindo, mas era um tempo muito pequeno, né? Aqui a Bíblia vai falar logo vai falar logo que a tempestade veio, logo que eles subiram no barco, veio a tempestade, e Jesus estava dormindo. Aqui eu creio que a palavra fala dormindo, mas eu acredito que Jesus estava descansando, estava lá repousando, porque tinha pregado para muita gente, né, naquela época. E a gente vê que aqui a Bíblia vai falar que Jesus estava dormindo, né? Estava dormindo. E eu creio que o discípulo aqui ficou muito medroso, com medo, porque a Bíblia vai falar também, né? E os discípulos chegaram perto dele e o acordaram, dizendo: socorro, Senhor, nós vamos morrer, né? Aqui vai falar: socorro, Senhor, nós vamos morrer. Ele sabia que Jesus tinha a solução, mas estava com medo de morrer. Ele estava com medo de morrer de uma tal maneira que eles, em vez de ficar tranquilo, saber que tinha pessoas ali que entendiam de pescador, era um pescador que entendia do barco, talvez ele perguntasse para Pedro: Pedro, o que é que a gente faz, Pedro? O que é que a gente pode fazer nessa situação que a gente vai morrer? Pedro, que entendia de barco, Jesus entendia de pegar a palavra, mas Jesus sempre entendia de tudo, de todas as coisas, que ele era o Filho de Deus. E eles foram pedir socorro para quem? Para Jesus.
Meus irmãos, o que a palavra vem falar para mim e para você? Que por mais que pessoas entendam da palavra de Deus, por mais pessoas que manejam bem a palavra de Deus, por mais que as pessoas tenham a profissão de ser um missionário, um pregador, um pastor, por mais que essas pessoas tenham entendimento da palavra, aonde você deve pedir socorro é para Jesus Cristo, né? É para o nosso Deus que a gente deve pedir socorro, não para pessoas. Ali eles poderiam muito bem perguntar: Pedro, o que a gente vai fazer, Pedro? O que a gente vai fazer? A tempestade vai nos matar, Pedro, né? E Pedro, eles não perguntaram, eles perguntaram para Jesus: Jesus, socorro, a gente vamos morrer. A gente precisa de um socorro, né? A gente precisa de um socorro, a gente vamos morrer. O que a gente pode fazer? Aí eu vejo na palavra aqui que Jesus, ele estava dormindo, e os discípulos, mesmo Jesus dormindo, eles tinham confiança que Jesus poderia trazer a solução. Então, para mim e para você hoje, por mais que a gente não creia, né, tenha pouca fé, mas a gente tem que saber que Jesus Cristo, Ele é a solução. Ele que pode fazer tudo, Ele que pode acalmar a tempestade, Ele que pode acalmar o vento na minha vida, na tua vida. Talvez não seja um vento de tempestade, de chuva, de trovão, mas talvez seja uma enfermidade, talvez seja falta de alimento, talvez seja falta de união na família, talvez seja falta de amor, talvez seja falta de fé, né? Então é isso que a gente deve pedir para Jesus Cristo. Na verdade, quando eu vejo essa palavra, o discípulo deveria sim perguntar para Pedro, deveria perguntar para João, que eles entendia de pesca, entendia de água, entendia de barco, né? Ele sabia qual eram as manobras que eles podiam fazer, mas ele foi perguntar para Jesus Cristo, porque Jesus Cristo, ele entende de tudo, ele conhece tudo, né? E aí ele vai falar assim, ó, ele estava dormindo, e os discípulos chegaram perto dele e o acordaram dizendo: socorro, Senhor, nós vamos morrer. Por que é que vocês são assim, tão medroso, né? Aí Jesus vai falar para ele: por que vocês são assim, tão medroso, né? É como se fosse falando para mim e para você. A gente tem ouvido a palavra, a gente Jesus tem feito coisas maravilhosas com a gente. Jesus tem mudado a nossa vida, mas mesmo assim, quando vem uma tempestade, a gente fica pedindo socorro, desesperado, né? Jesus é o que está falando para mim e para você, para confiar somente nele, confiar nele, que ele é a solução. Aí vai falar assim, ó: socorro, Senhor, nós vamos morrer. Aí ele vai falar: por que é que vocês são assim, tão medrosos? Respondeu Jesus: como pequena fé, e com pequena fé que vocês têm. Ele se levantou, falou duro com o vento e com as ondas, né? Aqui Deus fala duro com os ventos e com as ondas, e as ondas e o vento obedeceram, meus irmãos. A gente vê que Jesus Cristo, quando vem um vento, quando vem uma onda, né? Jesus Cristo, ele é a solução. Jesus Cristo, ele responde, ele é quem controla. Todas as angústias que você tem vivido, clame ao Senhor, né? Clame ao Senhor, que ele vai trazer a provisão. Ele vai acalmar o vento, ele vai acalmar a chuva, ele vai acalmar a tempestade. E eu creio que Deus vai fazer um milagre na tua vida. E aí vai falar aqui, ó: tudo ficou calmo. Quando Jesus entra na história, meu irmão, tudo fica calmo. Quando você bota fé em Jesus Cristo, tudo fica calmo, né? Tudo fica calmo. E aí vai falar assim, ó: e todos ficaram admirados e disseram: que homem é esse que manda até o vento e nas ondas, né? Que homem é esse que manda até no vento e nas ondas? Então, meus irmãos, fica essa palavra, que Deus te abençoe. Deus vai acalmar o vento, Deus vai acalmar a tempestade, e nada vai te acontecer. Que Deus abençoe e tenha um bom dia abençoado por Deus. Fica essa palavra, se você puder ler ela lá na sua casa, você leia ela, medite nela de dia e de noite. Que Deus abençoe.